palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Diga forte, sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Diga forte, então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, porque eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Amém. Os irmãos podeis ficar em pé mais um pouquinho. Olha para o seu vizinho e diga assim: Deus vai te pôr nas rodas. Diga: Deus vai te pôr nas rodas. Tome o seu assento. Deus tem uma palavra para Jeremias. No capítulo 18, verso 1, está claro que Deus tem uma palavra para Jeremias. Assim como Deus tem para nós hoje uma palavra. Quantos querem ouvir essa palavra? Mas antes que Deus libere a palavra que Ele tem para Jeremias, Deus vai condicionar a liberação dessa palavra. No verso 2 ele diz: dispõe-te. Porque Deus não fala com quem está ocupado. Deus não fala com quem está distraído. Deus não fala com quem está inquieto. Deus só fala com quem está disponível para ouvir a sua palavra. Quantos estão disponíveis para ouvir a palavra de Deus? Depois Deus diz: levanta-te e desce à casa do oleiro. Descer fala de humildade. Deus não fala com soberbos, orgulhosos, cabeça grande, perna fina, que acha que já sabe de tudo. Deus só fala com gente humilde, que está disposto a ouvir e aprender e crescer segundo a sua palavra. A terceira condição que Deus dá a Jeremias é: vai, porque lá eu te farei ouvir. Eu te farei ouvir. Deus não está dizendo: vai, que eu vou te dar o tema da mensagem, e aí você decide se você quer ouvir ou se você não quer ouvir. Olhe para cá, por favor. Deus está dizendo: eu te farei ouvir. Mas eu não quero, mas eu te farei ouvir. Mas eu não concordo, eu te farei ouvir. Mas eu não aceito, eu te farei ouvir. Mas eu não gosto, eu te farei ouvir. É preciso que você entenda que Deus não te trouxe aqui para você ouvir o que você quer ouvir. Deus te trouxe aqui para você ouvir o que Ele quer falar. Eu te farei ouvir. E a quarta condição que Deus dá a Jeremias é: te farei ouvir as minhas palavras. Eu preciso que você entenda que não é o homem que está falando aqui. Quem está falando aqui é Deus. As palavras de Deus estão na minha boca. Quem está pregando aqui não sou eu. Quem está pregando aqui é a Bíblia. A Bíblia prega sozinha. Eu só sou o microfone. A pregação é a Bíblia ampliada. Quantos entenderam que esta mensagem
não virá ao seu encontro se rastejando, mas virá voando nas asas do Espírito. Depois que Jeremias se dispôs, depois que ele desceu, depois que ele entendeu, depois que ele mensurou, que ouviria as palavras de Deus, aí sim, no verso 3, ele diz: desci à casa do oleiro. E aqui nós começamos a aprender algumas lições. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que Deus levou Jeremias para uma casa que tinha um dono. Ele mesmo diz: desci à casa do oleiro. Casa de quem? Casa de quem? Deus estava dizendo: Jeremias, aqui não é a sua casa. Aqui é a casa do oleiro. Como assim, pastor? Ô, Jeremias, lá na sua casa é você que manda. Lá na sua casa é do seu jeito. Lá na sua casa é da sua forma. Lá na sua casa é da sua maneira. Na sua casa é como você quer. Mas eu tenho uma notícia para você, Jeremias. Qual é, Jeová? Aqui não é a sua casa. Aqui não é você que manda. Aqui não é do teu jeito. Aqui não é da tua forma. Aqui não é da tua maneira. Aqui quem manda é o oleiro. Quem faz é o oleiro. Quem decide é o oleiro. Quem tem a última palavra é o oleiro. Aqui não é a sua casa. Aqui é a casa do oleiro. Na sua casa, você faz o que você quer. Na sua casa, você pega o vaso daqui, coloca ali, pega dali, põe para colar, porque é a sua casa. Mas aqui quem manda nos vasos é o dono da casa. Levanta quem quer, abate quem quer e ninguém tem nada a ver com isso. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: aqui não é a sua casa. Aqui não é do seu jeito. Aqui não é da sua forma. Aqui é a casa do oleiro. Quantos entenderam que aqui é a casa do oleiro? Levante a mão. Desci à casa do oleiro. E o texto diz: eis que ele estava trabalhando. A Bíblia não diz o dia e nem a hora que Jeremias foi na casa do oleiro. Não sei se foi de manhã. Não sei se foi de tarde. Não sei se foi de noite. Não sei se foi de madrugada. Não sei se foi sábado, domingo, segunda, terça. Tudo que eu sei é que quando Jeremias foi na casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando. Se foi de manhã, o oleiro estava trabalhando. Se foi à tarde, o oleiro estava trabalhando. Se foi de noite, o oleiro estava trabalhando. Se foi de madrugada, o oleiro estava trabalhando. Se foi domingo, o oleiro estava trabalhando. Se foi segunda, o oleiro estava trabalhando. Se foi terça, o oleiro estava trabalhando. Se foi quarta, o oleiro estava trabalhando. Se foi quinta, o oleiro estava trabalhando. Se foi sexta, o oleiro estava trabalhando. Se foi sábado, o oleiro estava trabalhando. Se era feriado, o oleiro estava trabalhando. Ponto facultativo, o oleiro estava trabalhando. Se foi janeiro, o oleiro estava trabalhando. Se foi julho, o oleiro estava trabalhando. Dezembro, o oleiro estava. Porque o oleiro trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias no mês e 365 dias no ano. Porque o oleiro não tira férias, folga, e para ele não tem feriado. Ele trabalha todos os dias por aqueles que nele esperam. Quem crê que Deus está trabalhando na sua vida, levante a mão e dê um brado de glória a Deus. Enquanto você dorme,
o oleiro está trabalhando. Enquanto você come, o oleiro está trabalhando. Toma banho, dirige, trabalha, o oleiro está trabalhando. Vem para o culto, o oleiro está trabalhando. Enquanto você canta, o oleiro está trabalhando. Enquanto eu prego, o oleiro está trabalhando. Enquanto você dá glória, o oleiro está trabalhando. Dá aleluia, o oleiro está trabalhando. Enquanto você fala em línguas, o oleiro está trabalhando. Desde a antiguidade nunca se viu e jamais se ouviu o quê? Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Descia a casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando. E o texto diz, fazendo a sua obra. E aqui eu aprendo que além da casa, a obra também tinha um dono. Eis que o oleiro fazia a sua obra, porque a obra não é minha. A obra não é do pastor. A obra não é da irmã. A obra não é do missionário. A obra não é do presidente da convenção. A obra não é do líder de louvor. A obra é de Deus. Então tudo que colocar a mão para fazer, faça como quem está fazendo para Deus. Porque Ele é o dono da obra. E quando eu falo de obra de Deus, eu pergunto, o que é obra de Deus? Será que esse púlpito aqui é obra de Deus? Não. Esse púlpito aqui é uma obra de um vidraceiro. Será que essas paredes aqui, ó, é obra de Deus? Não. É obra de um pedreiro. Esse tapete aqui, será que é obra de Deus? Também não. É obra de um tapeceiro. Esse piso, será que é obra de Deus? Também não. É obra de um azulejista. O que é obra de Deus? Põe a mão no peito e diz, eu sou a obra de Deus. Foi por isso que Abacuque disse, no meio dos anos, aviva, ó Senhor, o quê? E quem é a sua obra? Que a glória começa contigo. Que aleluia começa contigo. Que avivamento começa com você. Aviva, Senhor, a sua obra. E ele diz que o oleiro fazia a sua obra sobre as rodas. Por que rodas no plural? Porque o oleiro fazia a sua obra sobre duas rodas. Quantas rodas? Eram duas rodas de pedra. Uma roda ficava embaixo e a outra roda ficava em cima. Preciso de uma cadeira aqui em cima agora, rapidamente. Uma roda ficava embaixo e a outra roda ficava em cima. Havia um eixo de madeira que ligava a roda de baixo na roda de cima. Assentado no seu banquinho, com os pés, o oleiro rodava a roda de baixo. Com as mãos, ele moldava o vaso em cima. Quando Jeremias desceu à casa do oleiro, ele contemplou exatamente essa cena. Entra comigo na casa do oleiro hoje e contemple o trabalhar de Deus na sua vida. Sentado no seu banquinho, com os pés rodava a roda de baixo e com a mão moldava o vaso em cima. E aqui eu aprendo algumas coisas. Primeiro, o oleiro
trabalha sentado. Vou repetir. O oleiro trabalha sentado. Isso é tremendo. Porque todas as vezes que o pai aparece na Bíblia, ele está sentado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. No capítulo 1, Ezequiel diz: eu vi 4 querubins. E sobre a cabeça dos 4 querubins eu vi uma plataforma. Sobre a plataforma eu vi um trono. E no trono, Deus estava assentado. Apocalipse capítulo 4, João diz assim: fui arrebatado ao céu. E eis armado no céu um trono. E no trono Deus estava assentado. Se Deus está sentado, pode ficar tranquilo que Ele está trabalhando. Você pode estar na crise, você pode estar na prova, você pode estar na luta, mas se Deus está sentado, fica tranquilo que Ele está trabalhando ao seu favor. Quem crê que Deus está sentado no trono? A pergunta que eu faço é: se sentado Deus trabalha, imagine o que é que Ele não faz em pé. Vou repetir isso aqui só para ver se você aumenta o volume do glória. Se sentado Deus trabalha, sentado Deus age, sentado Deus peleja, sentado Deus abre porta, sentado Deus cura, imagine o que é que Deus não faz de pé. E Ele está dizendo: por causa do clamor do justo e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora do meu trono. Quem crê que Deus está se levantando do trono ao seu favor? Pegue na mão de alguém do seu lado e me ajude a pregar esta noite. E diga assim: se tudo que Deus fez na sua vida até hoje, Ele fez sentado, imagine o que Ele ainda não vai fazer depois que Ele se levantar. Quem crê que Deus se levanta do trono hoje, pelo amor de Deus, abre a sua boca, joga a mão lá em cima e dê o maior brado de glória a Deus que você pode dar hoje. Deus está se levantando ao seu favor. Cadê a cadeira do oleiro? Primeiro, obrigado. O oleiro trabalha assim. Segundo, embora o oleiro trabalhe sentado, o oleiro não é preguiçoso, porque o oleiro também trabalha com os e trabalha com as. Então, primeiro, o oleiro trabalha sentado. Deus está sentado no trono, portanto Ele está trabalhando. Segundo, o oleiro trabalha com o pé e o oleiro trabalha com as mãos. Por isso eu recebo a autoridade do céu para profetizar